Olá, queridos. Eu tô aqui na minha versão Tô em Casa para falar de dois dos seres mais abominados da internet, que são os borderlines e os narcisistas. Pois é, se você não me conhece, eu sou Débora Gomes, paciente borderline e bipolar. Desde setembro de 2013, vai fazer 10 anos. Tô lá no Instagram, não sou TPB. Pode me encontrar, lá é mais fácil de falar comigo. E aproveita aí, curte, se inscreve, compartilha, aperta o sininho, blá, vocês já sabem. E o tema é esse, mas de uma maneira diferente. Vamos falar aqui qual é a diferença entre a dominação ou a manipulação ou relacionamento tóxico, tá tudo aí misturado, com um narcisista e um borderline. Essa dúvida, ela é muito comum porque eu sou border, eu ajudo border, eu ajudo pessoas que se relacionam com border da maneira que for, mas eu não vou aqui falar bem do borderline, não. A gente está falando aqui de dominação, manipulação, relacionamento tóxico. E esse tema já tem aí em outros vídeos, se você quiser complementar. Tem um vídeo que eu diferencio o borderline do narcisista, que eu acho que é borderline versus narcisista, porque tem um outro que explica por que o borderline e o narcisista, eles se aproximam, vamos dizer assim, um puxa o outro e acabam se relacionando. Nesse caso, um narcisista com certeza manipulando o borderline, isso eu posso afirmar. E tem também um que eu fiz há muito tempo, que é relacionamento tóxico com borderline, vivo isso. Então, no caso desse vídeo, eu não tô aqui para falar dos sentimentos borderline. Assim, no sentido de explicar como é pavoroso pro borderline, isso vai ser nos parênteses. Eu tô aqui realmente para falar de como o borderline pode ser tóxico e como o narcisista é tóxico, porque então, assim, é um vídeo pra galera que se relaciona. E existem testemunhas, várias testemunhas, que sabem que apesar de eu ser borderline, quando alguém me traz um caso que a pessoa está sofrendo pra caramba num relacionamento com um borderline, eu não passo a mão na cabeça do borderline e inclusive falo que não tem jeito, tem que terminar em prol da saúde mental da outra pessoa. Beleza, então o que é afinal que eu vou falar? Eu acho que para a gente entender de verdade essa história, a gente tem que pensar principalmente na base, na motivação, na estrutura psicológica desses dois transtornos de personalidade, que estão dentro da gente, que a gente se formou dessa maneira distorcida, digamos assim, para entender um pouco. Entretanto, quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente está numa confusão de coisas. Então, assim, é muito difícil a gente parar no meio do relacionamento tóxico. Vamos pensar na base desse transtorno. Não está lá enlouquecendo, mal, passando mal, se acabando, entendeu? E fica complicado. Mas, assim, a título de entender, vamos por aqui. A base desses dois transtornos, apesar deles serem do cluster B ou grupo B, como a gente chama, que é o mesmo grupo, borderlines, narcisistas, histriônicos e os antissociais, esses transtornos, eles são muito diferentes em muitas questões basais, que eu até questionaria a junção. Entretanto, existem semelhanças que um psiquiatra que eu gosto muito falou,
É, não, nem foi um que eu conheço muito. Tá, mas que eu gostei, que tem a base da socialização complexa, com dificuldades nessa questão do grupo B. Tá, então essa base aí, que diferença é essa base? Essa base, no caso do borderline, é uma base de muito vazio, de muita carência. Isso veio da onde? Isso veio da genética, mais vivências que a pessoa cresceu é, faltando alguma coisa, com essa coisa do abandono ser um imaginário ou uma presença muito forte, de forma que se não vou falar demais, é melhor ver outro vídeo explicando o borderline inteiro. De forma que essa pessoa foi construída com padrões distorcidos de relacionamento e fazendo com que ela ficasse muito insegura e precisando muito ter certeza de que todas as dores que são muito profundas que ela sente, principalmente nesse campo de relacionamentos, mais sente em várias outras coisas. Borderline não sofre só nos relacionamentos, mas estamos falando aqui de relacionamento tóxico. O pânico de continuar sentindo essa dor, o grande desejo, o grande sonho do borderline de não sentir mais dor devido a uma formação frágil em relação à identidade, frágil em relação à autoestima, frágil em relação aos padrões de relacionamento, que é muito comum eles caírem em relacionamentos que não são bons, devido a esse padrão psicológico que se formou. Porque quando a gente fala de padrão psicológico, é aquela coisa assim, eu tenho o dedo podre, né? O dedo podre, ele vem justamente da gente ter aprendido relações complicadas e na hora que a gente pensa, o que é bom para mim? Aquilo que a gente está acostumado. E aí pode entrar ou construir uma relação complicada. Já do outro lado, eu não tenho tanta experiência ainda bem, mas tenho e já estudei, principalmente, assim, o que eu mais falo aqui é do que eu estudei e alguma coisa que eu vivi. Eu não sei exatamente a construção da base do narcisista, mas é completamente diferente a motivação dele. A motivação do narcisista também é como se fosse uma pessoa vazia. Só que essa coisa a maneira do narcisista se preencher, digamos assim, é diferente do borderline. Do borderline, vamos dizer que é o preenchimento afetivo e a total segurança. E vamos dizer que do narcisista, ele vai conseguir isso com a total dominação. Tanto que um borderline em tratado, ele já consegue perceber e vivenciar com muito mais prazer e muito mais felicidade uma relação saudável, e isso preencheu o coração dele. No caso do narcisista, isso sim, tanto que você vê, narcisista em tratamento é como se fosse uma coisa paradoxal. Por quê? Porque a maneira que o narcisista se preenche é mediante a dominação do outro de acordo com o que ele quer. Ah, isso parece um psicopata? Sim, aparentemente são semelhantes, mas não são iguais. Só um parênteses, o psicopata é a pessoa totalmente racional, sem empatia nenhuma, que faz o que bem quer para a vontade do outro. Nossa, igualzinho ao narcisista. Mas pelo que eu já vi, eu sinto que o narcisista, ele também sofre. Só que no momento que ele se preenche, eu acho que dá aquela pausa. E ele se preenche pegando do outro o que ele tem para si.
Como assim o que ele tem? Vai depender da necessidade do narcisista. Existem narcisistas que se preenchem não fazendo porcaria nenhuma e vivendo às custas do dinheiro do parceiro. Existem narcisistas, e sua maioria faz, cada um com o seu propósito, que eles tiram o contato do seu parceiro, da sua parceira, em relação a amigos, familiares, cortando a vida da pessoa. Isso já é uma tática, eu vou falar mais pra frente. E assim, deixando a pessoa completamente para ela e sem vida além daquilo. Ah, mas o borderline não faz isso? Talvez. Por isso que é confuso. Só que essa não é a base do borderline, mas é a base do narcisista se alimentar da manipulação e da dominação para ter um ser humano completamente para ele, e para isso ele tem táticas fabulosas para que ele se sinta bem. Bom, acho que isso aí pode ser caracterizado como base na minha explicação leiga, né? Já cansei de falar que eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Só que no dia a dia, isso aí vira um auê. Porque o que o borderline faz devido à base dele e o narcisista faz devido à base dele, pode se confundir e um ficar parecendo com o outro. E como é que eu percebo se é um ou se é outro? Devem existir casos. Eu nunca fui manipulada por um borderline, por um narcisista, sim. Mas deve ter casos que confundem muito. Mas se a gente pensar de uma maneira interessante, assim, um macetezinho, vamos pensar que o borderline quando o borderline ele é tóxico, muito tóxico, a gente tem, vamos dizer, duas possibilidades aí. Ou ele é um mau caráter, porque eu já cansei de falar aqui, que é claro que borderline pode ser mau caráter, porque qualquer pessoa pode ser mau caráter, mas a mau caratice não é uma característica que seria, tipo, intrínseca dos sintomas borderline. Não combina mau caratice com os sintomas borderline. Tô falando da pessoa que tem esse diagnóstico. Bom, combina mais com o borderline um desespero de se sentir seguro, amado, completo versus o vazio, sintoma 7 do DSM-5, ter certeza do amor daquela pessoa. Aí o que acontece? Nesse desespero borderline, a gente pode ter uma pessoa realmente que sufoca a outra, que uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa que entra num relacionamento para que esse relacionamento salve a vida dela, e isso não é, às vezes, só forma de falar, às vezes é a expectativa da pessoa, porque infelizmente a taxa de suicídio do borderline é de 10%. E esse suicídio ele vem de desespero, de dor absurda. Então, assim, ele pode entrar no relacionamento, estar no relacionamento como a salvação da vida dele, em termos de toda aquela dor e todo aquele vazio que ele sente. Isso gera uma pessoa que
eu acho desespero uma palavra bem interessante para caracterizar. É uma pessoa que quer de todas as maneiras ter certeza que aquela outra, que o parceiro, parceira, não vai fugir, não vai trair. Não vai trair, nem é só por causa de posse, não. É porque de repente a traição pode ser uma possibilidade de abandono. Me trocar e eu ficar sozinha. E aí, de repente, por exemplo, ficar fuxicando o celular. Por quê? Para tentar ver se existe alguma ameaça à continuidade desse relacionamento. A outra pessoa tá lá, né? Daqui a pouco ela não pode ir na cozinha, não pode ir na sala, que tá sempre procurando alguma coisa, um negócio enlouquecedor. E essa insegurança 24 horas por dia, esse desespero, brigas o tempo todo, oriundas de uma insegurança, além da questão que aí é um pouquinho diferente para eu explicar onde é que junta, é grande a história, mas assim, a dificuldade de socialização com a intolerância, com aquela maneira distorcida que o Border aprendeu a ver o mundo, aí pode ter vários arranca-rabos, porque rola um paradoxo assim de que muitas vezes o Border, ele tanto pode ser uma pessoa que se sujeita a entregar a sua identidade para o outro e ficar vazio para o outro, ficar, ai meu Deus, eu encontrei a pessoa da minha vida, por insegurança do Border, como também pode ser um Border que tem o jeito dele e não acha que do outro jeito tá certo e vai cair na porrada por causa disso. A doença, o transtorno de personalidade se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, tem os implosivos, tem os explosivos, e isso é muito complicado. Mas eu acho que, assim, se a gente for pensar numa generalização, a gente vai pensar que o medo do abandono e o desespero de retornar ao vazio e a pretensa salvação que o Border colocou no seu parceiro é a chave de toda essa coisa tóxica. Porque ele pode tentar de todas as maneiras mais sintomáticas do universo, que são destrutivas para ele, que o Border vai sair perdendo por agir dessa maneira, mas não dá tempo de raciocinar. Vamos lembrar que o Border é 100% emoção, então raciocinar para tomar a melhor decisão no meio do relacionamento não dá pro Border, porque ele tá com a emoção teca lá em cima de tudo que é tipo raiva, amor, paixão, saudade, tudo. Querer casar com você na primeira semana, tudo isso tá lá em cima. Estou falando dos Borders sintomáticos que apresentam comportamento tóxico. Isso, como sempre, não é uma generalização. Tô falando quando o relacionamento é tóxico. Então, é esse desespero que leva qualquer um à loucura. A pessoa fica sem identidade. E, além de tudo, vamos lembrar, isso é importante, vamos lembrar das alterações de humor do Border? Um dia, ele te ama no infinito e tá propenso a abrir o seu coração e te dar o abraço mais gostoso do mundo e viver os momentos mais deliciosos do planeta. E de repente, daqui a 2 dias, ele fala: eu preciso de um tempo pra mim. E até te bloqueia do WhatsApp. Isso é o quê?
instabilidade emocional, que não é igual ao bipolar. O bipolar, ele tem um vídeo aí, é diferente. O borderline é assim. Então um dia ele pode estar te abraçando em frente a um rio, uma cachoeira, e no outro dia ele fala que eu acho que você não cabe mais na minha vida e some um tempo. Porque ele tem instabilidade emocional. E dentro dessa instabilidade, mas ele não gosta mais de mim? As pessoas vêm muito perguntar isso pra mim. Depende. Às vezes, essa coisa do border se isolar é para se prevenir. Ué, mas prevenir, se proteger do que se a gente está tendo um relacionamento super legal? Quem disse que um relacionamento super legal vai dar a certeza pro border de que aquilo vai continuar? De repente ele tá vivendo um relacionamento super legal e já que ele tá cá em cima de felicidade, já imaginou o tamanho do tombo se esse relacionamento acaba? Mesmo sem evidência do relacionamento acabar, ele morre de medo que esse relacionamento acabe. Então, vamos pensar numa coisa que vai ter no relacionamento borderline. Uma emoção, um desespero o tempo inteiro, mesmo que você não esteja vendo, mas ele tá ali. Não são decisões racionais ponderadas em busca de dominar você. São decisões enlouquecidas em busca de uma pseudo-segurança com base em atitudes desesperadas. O sol tá indo e voltando, tá? Iluminação natural. Com base em tentativas desesperadas. Liguei a luz. Com base em tentativas desesperadas de manter a segurança de alguma coisa, até que de repente a emoção faz assim. Então, assim, a frieza do borderline, ela pode acontecer naquela história de 880, valorização, desvalorização e o descarte. Procura aí o vídeo. Mas num relacionamento que ele tá sendo tóxico, porque ele quer você pra ele, é emoção o tempo inteiro. E emoção o tempo inteiro é o contrário de frieza. E o nosso amigo e o ser narcisista é extremamente diferente. O narcisista, apesar dele não ser um psicopata, ele tem muito mais frieza no que ele faz. Ah, mas eu conheci um narcisista, ele foi super romântico no início, ele demonstrou tudo o que ele queria pra mim, porque essa é a tática. Enquanto o borderline tá assim, meu Deus, eu achei meu amor, como é que eu agarro ele? Eu quero casar amanhã pra ter certeza. O narcisista tá assim, essa pessoa gosta disso, então eu vou falar disso. Ah, essa pessoa gosta daquilo, eu vou dizer que eu também faço. Ah, não. Ele vai se apresenta para você do jeito da maneira que você sempre quis que uma pessoa existisse. E aí ele vai se apossando e deixando ou um borderline, ou um neurotípico, ou qualquer pessoa que cair na garra dele, como, pô, encontrei agora, pô, meu amor que vai dar certo e tal. Aí ele começa a mostrar as garras dele aos poucos, ou dela, de acordo com o que ele quer dominar. De qualquer maneira, o que ele quer dominar vai incluir anular a sua personalidade, a sua vida, o seu contato social. Ah, mas o borderline não pode também acabar com o meu contato social? Sim,
por insegurança de você ficar mais com os amigos do que com ele, por insegurança de você ficar mais com a sua família do que com ele, por insegurança de ser trocado. O narcisista teria essa insegurança, sim, porque o contato com outras pessoas pode abrir os olhos da vítima, pode fazer com que a vítima pense, perceba que aquilo ali é uma dominação. Mas, entende? É um pouco diferente. Existe uma tática por trás de você distanciar a vítima, no caso do narcisista. E no caso do borderline, existe um desespero se ele for distanciar. As coisas são muito mais pensadas, muito mais arquitetadas. Geralmente, um narcisista leva alguém à loucura num período maior de tempo, porque ele vai devagarinho criando seu espaço muito talentosamente, até que geralmente precisa vir uma outra pessoa ou uma situação extrema para a pessoa conseguir sair daquele núcleo de manipulação que é tão intenso que chega a ser um vício. Tá, mas o borderline ele pode ter um relacionamento tóxico e o outro também entrar nessa questão de vício? Eu acredito que sim, porque a manipulação psicológica ela acontece de uma forma como se fosse um vício. Mas atitudes desesperadas, elas nunca são bem arquitetadas. E as atitudes do narcisista são arquitetadas, mesmo que no meio daquilo ali, ele acabe soltando uma besteira ou outra, porque ele não é frio como o psicopata. Mas assim, se ele conseguir colocar a vítima no lugar que ele quer, fazendo tudo o que ele quer, ele já não vai ter aquele comportamento enlouquecedor do borderline, porque ele vai estar alimentado. Mas aí a vítima tem que fazer tudo o que ele quer. Naquela história do gaslighting, de tudo. Porque aí, o borderline faz gaslighting. Pode fazer, porque ele tá ali naquela tentativa desesperada de não perder e de criar recursos para não ser culpado. Mas não, o narcisista, ele faz gaslighting, ou seja, inversão de culpa, de valores para dominação. A arte do narcisista é uma arte mesmo, fúnebre, mas é. A arte do narcisista, ela tem como objetivo a manipulação e dominação do outro para o que ele pretende. A manipulação do borderline tem como objetivo a segurança emocional que ele tanto sonha e nunca teve. Por isso que é necessário o tratamento borderline para que ele veja aos poucos que relações desse tipo não funcionam, e para você ter uma relação boa que vai te fazer bem, porque isso vira um ciclo vicioso de estresse, de insegurança, que termina com você, porque você está sendo insuportável. E eu falo para os meus seguidores, o borderline está fazendo isso, aquilo, outro. Cuida da sua saúde mental. Primeiro, você não pode ser babá. Quem vai cuidar dessa pessoa vai ser um psicólogo, um psiquiatra. Agora, o narcisista, ele tá ali para isso. Você já viu um narcisista dando um depoimento sobre como ele está indo bem no seu tratamento, como ele está feliz após os anos de tratamento e como ele é uma pessoa melhor que não precisa mais de manipular ninguém? Eu nunca vi. Se você já viu, me manda que eu tenho muita curiosidade. Pode ser um ator de Hollywood lá em cima. Top. Entendeu? Vai ser Morgan Freeman para conseguir fazer esse papel. Então, o propósito é a manipulação. Ele vive de manipulação. O alimento é a manipulação e a retirada da identidade do outro. O borderline, ele não queria fazer nada disso. Mas fez, tá fazendo um monte de merda, tá me matando. Se separa. Mas se ele conseguir enxergar
que aquilo ali são padrões distorcidos, que ele pode crescer, que ele pode melhorar, ele vai preferir o tratamento e uma vida melhor. Coisa que nem passa pela cabeça do narcisista, porque o narcisista, quando ele, vamos dizer assim, perde a dominação de uma vítima, quando ele vai percebendo que ele está perdendo a dominação daquela vítima, ele já coloca uma outra vítima no seu olhar para pular de uma vítima para outra, porque esse é o combustível dele. Ah, mas o borderline ele também, ele pula de um relacionamento para o outro, com o objetivo borderline. Já que eu perdi esse e eu tô desesperada no meu vazio, eu vou procurar isso aqui para preencher o meu vazio. E vem o ciclo vicioso de mais escolhas, porque nessa impulsividade ninguém escolhe direito. Enfim, essa quantidade de emoção, essa insegurança, essa coisa de querer te agarrar que você fica sem, é uma manipulação, um relacionamento tóxico borderline. Uma manipulação cruel, com gaslighting. Tem no meu Instagram um vídeo sobre isso, bem famoso, principalmente inversão de valores, que você se diz assim, eu te traí por culpa sua. É muito mais uma atitude do narcisista do que do borderline. Uma coisa mais... Parece que é um castelo desenhado, que você pensa assim, ah, eu vou conversar sobre isso com ele. Mas não dá, porque se você falar com um narcisista sobre alguma coisa que você não concorda que ele está fazendo, ele, com muito talento, vai conseguir na mesma hora inverter a situação para dizer que ele falou aquilo porque você é a culpada, tudo vai virar um inferno porque você está transformando o relacionamento no inferno. Os argumentos de borderline são mais assim, você não me ama, você não vai me largar, você vai me largar, eu preciso falar com você, você não atende o meu telefone. O narcisista pode ficar assim também, você não... Tô te ligando e você não me atende, pela dominação. O borderline, tô te ligando e você não me atende. Carência e já acha que o outro não gosta mais. Eu poderia continuar com milhões de exemplos. Tomara que tenha ajudado e até a próxima.